Federativa do Brasil, vimos que o Brasil é um Estado democrático de direito, vimos que a Constituição prevê a indissolubilidade dos entes federativos e vimos a nossa democracia no artigo 1º, parágrafo único. Além de tudo isso, nós encontramos também os fundamentos da República. Quais são eles? Quais são os fundamentos da República, ou seja, os fundamentos da República Federativa do Brasil? Isso está lá nos incisos do artigo 1º. Primeiro fundamento da República é a soberania. A soberania do Estado brasileiro. Soberania que é a soma da independência no plano externo, mas a supremacia no plano interno. Isso é a soberania do Estado brasileiro. Além da soberania, temos outros princípios, temos outros fundamentos da República. Temos a cidadania. A cidadania também é um fundamento da República. Para nós, no direito constitucional, a cidadania que é a possibilidade que o povo tem de interferir nas decisões políticas do Estado. Então isso é a cidadania. Então, soberania, cidadania, tem mais. Dignidade da pessoa humana. Esse importante fundamento da República, do qual nascem todos os direitos fundamentais. O ser humano deve ser tratado com dignidade. E é por isso que a Constituição prevê, portanto, vida, liberdade, honra, ou seja, vários direitos fundamentais ligados à pessoa humana. Todos eles decorrentes da dignidade da pessoa humana. Além disso, meus amigos, além de soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, temos outros fundamentos da República. Temos também os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ou seja, a Constituição brasileira se preocupa tanto com o trabalhador, com os direitos do trabalhador, como também com o empregador. Ou seja, os direitos daquele que prevê, aquele que produz o trabalho, aquele que cria cargos públicos ou cargos privados, ou seja, aquele que tem a iniciativa de empregar. E a Constituição se preocupa com eles. E por fim, a Constituição tem como fundamento da República, até agora nós vimos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e livre iniciativa. O último é o pluralismo político. O pluralismo político. Isso porque a Constituição, meus amigos, ela prevê exatamente esse pluralismo político, esse pluralismo de ideias. O Brasil não é um país com uma ideologia única, estatal, obrigatória. O Brasil, ele admite a convivência de várias ideologias diferentes, várias concepções políticas diferentes. Portanto, o pluralismo político é um fundamento da República. Esse, portanto, meus amigos, é o artigo 1º da Constituição. No artigo 2º da Constituição, nós encontramos a separação dos poderes. A Constituição diz que são independentes e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Brasil, portanto, adotou a tripartição de poderes, que, embora outrora já idealizada por Aristóteles, foi concretizada teoricamente pelo francês Montesquieu. Montesquieu, que escreveu o livro O Espírito das Leis. O Espírito das Leis. Então o Brasil adotou a tripartição de poderes de Montesquieu. Tripartição de poderes de Montesquieu. Mas saiba que já houve casos em que o Brasil não adotou a tripartição de poderes. Já houve hipóteses, a primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824, em que o Brasil adotou a quatripartição de poderes. A quatripartição de poderes. Foi na Constituição de Dom Pedro I. E quais eram os 4 poderes da Constituição de Dom Pedro I? Bem, os 4 poderes, além do poder executivo, legislativo e judiciário, que na época recebia o nome de judicial, o 4º poder era o poder moderador, poder que era exercido pelo próprio rei, pelo próprio imperador,
e cuja função principal era fiscalizar os demais poderes, controlar, fiscalizar os demais poderes. Então esse, o poder moderador. Muito bem, meus queridos amigos, muito bem, minhas queridas amigas, o artigo 2º da Constituição traz consigo duas informações importantes. A primeira informação de que a Constituição brasileira prevê que os três poderes não exercem apenas cada um deles uma função. Os três poderes não exercem apenas uma função. Na realidade, cada um dos três poderes exerce uma função principal, uma função típica que lhe dá o nome, e também exerce as outras funções de forma atípica, de forma secundária. Então, cada um dos três poderes exerce uma função típica, uma função principal que lhe dá o nome, e as outras funções de forma atípica. E aí, meus amigos, como é que funciona? É fácil. O Poder Executivo tem a função típica de administrar e exerce secundariamente as funções atípicas de legislar e de julgar. O Poder Judiciário tem a função típica de julgar e, excepcionalmente, de forma secundária, ele legisla e ele administra. E, por fim, o Poder Legislativo tem a função típica de legislar e fiscalizar e as funções atípicas de julgar e administrar. E uma última coisa sobre essa tripartição de poderes. Existe na Constituição brasileira um sistema de controles recíprocos entre esses três poderes. É o chamado sistema de freios e contrapesos, que vem do inglês checks and balances. A ideia de que um poder fiscaliza o outro, um poder controla o outro, é o sistema de freios e contrapesos. Por fim, meus amigos, temos dois últimos artigos a estudar. O artigo 3º da Constituição Federal, que fala dos objetivos da República. Os objetivos da República. Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? O que o Brasil planeja? O que o Brasil pretende? O que o Brasil quer? São 4 objetivos da República. Primeiro objetivo da República é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Uma sociedade livre, com todos os tipos de liberdade. Uma sociedade justa, que cada um tem aquilo que lhe é de direito. E uma sociedade solidária, em que todo mundo se auxilia reciprocamente. Então, uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo objetivo da República é garantir o desenvolvimento nacional. Esse desenvolvimento nacional em todos os níveis. Desenvolvimento econômico, financeiro, cultural, educacional. Garantir o desenvolvimento nacional. Segundo objetivo da República. Terceiro objetivo da República é erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então veja, lá no inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização, acabar com a pobreza e com a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quarto e último objetivo da República, meus amigos, é acabar com a discriminação. Promover o bem de todos, acabando com a discriminação. Todos os tipos de discriminação. Discriminação de sexo, cor, idade, ou seja, origem, qualquer tipo de discriminação. Esses são os objetivos da República. Mas veja, esses dispositivos lá do artigo 3º da Constituição não produzem hoje todos os seus efeitos. Hoje, a pobreza ainda existe, a marginalização existe muito ainda para o Brasil se desenvolver. Ou seja, essa norma constitucional não produz hoje todos os seus efeitos. É o que nós chamamos de norma constitucional de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada, ou seja, norma que produz poucos efeitos. Para ser ainda mais preciso, essa é uma norma de eficácia limitada de princípio programático, ou simplesmente uma norma programática. Isso porque ela precisa de uma lenta evolução do Estado. O Estado precisa muito ainda se desenvolver para atingir esses objetivos previstos no artigo 3º da nossa Constituição. E o quarto e último artigo desse rol que nós nos propusemos a falar é o artigo 4º, que trata
dos princípios que regem as relações internacionais. Ou seja,